no Tucarena para falar sobre psicanálise. Vou falar que a gente vai falar de psicanálise, que vai ser o nosso ponto de partida. Mas, como eu já adiantei aqui para alguns dos nossos convidados de hoje, a gente vai falar sobre a vida, o universo e tudo a partir da psicanálise. Desde que Freud fundou a psicanálise, ela se tornou um prisma pelo qual se pode analisar e compreender a cultura, os laços sociais e a sociedade como um todo. Lacan, discípulo de Freud, levou a psicanálise a um outro patamar e é o principal aluno brasileiro de Lacan, Jorge Forbes, que a PUC São Paulo tem a honra de receber hoje aqui no Tucarena. Bem-vindo, Forbes. Há mais de 30 anos, o psicanalista se debruça sobre os efeitos da revolução tecnológica na subjetividade humana. E para falar sobre tudo isso, que não é pouca coisa, tem um time só de camisa 10 aqui, que a professora Raquel me proporcionou. Beth Coelho, atriz e diretora teatral. Eduardo Tolentino, diretor teatral, fundador do Grupo Tapa. Leda Tenório da Mota, professora universitária da PUC São Paulo, crítica literária, tradutora, especialista em Proust. Liege Lise, psicanalista, integrante do Instituto da Psicanálise Lacaniana. E Thalita Carvalho, que é professora de Filosofia e História Cultural e também membro do Instituto. Sejam todos bem-vindos. Bom, lembrando que essa conversa está sendo transmitida pelo canal da PUC São Paulo no YouTube. E como é muita gente boa envolvida aqui hoje, com muito a dizer, eu tentei costurar uma conversa de modo que cada um fale um pouco. Peço que vocês prestem atenção ao tempo, mas que não dependam da minha intermediação, deixem o papo fluir, se metam na resposta do outro à vontade. Eu quero começar com Jorge Forbes, que se debruça, como eu disse, sobre o impacto da revolução tecnológica sobre as nossas vidas e as nossas relações, a nossa sociedade. Há estudiosos no mundo inteiro observando e pensando há anos, há décadas, a manipulação política dos afetos, inclusive com a colaboração da tecnologia, como a gente tem visto. O medo, por exemplo, ser uma emoção frequentemente provocada em nome de promessas de segurança por algumas correntes político-ideológicas. Forbes, eu quero te ouvir sobre esse momento em que a gente está, com os seguintes ingredientes: pós-globalização, pós-pandemia, encarando mais um episódio da revolução tecnológica chamado inteligência artificial, o que, em última instância, nos torna inúteis do ponto de vista econômico-produtivo, a frustração e o ressentimento que isso pode gerar numa massa de milhões de pessoas no planeta e a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Perguntinha... Curta. Curta. A resposta, umas 3 horas, eu imagino. Uma maravilha. Bom, primeiro eu quero dizer obrigado a vocês, obrigado especialmente à PUC e à professora Raquel, que nos proporciona esse encontro, para mim, maravilhoso, de estar com esse time fantástico, que eu tanto admiro cada um pessoalmente, e a Tatiana Vasconcelos, que não é a primeira vez que eu sou entrevistado por ela, mas é a primeira vez que a gente faz uma entrevista sem ser online. Primeira vez que, pessoalmente, a gente conversa, né? E, como dizia a Leda agora há pouco, ela está no ouvido de todo mundo, no nosso ouvido desde o tempo da Band, né? Agora, os mais recentes, na CNN. Na CBN. CBN. A confusão... Está tudo certo, um acontece. dia sim, outro também, né? Bom, o que... Você falou mal da inteligência artificial. Eu não tenho a mesma percepção. Eu sou mais simpático a ela e nem acho que ela vai destruir a nossa civilização. Pelo contrário, eu não entendo que a inteligência artificial substituirá o homem, portanto, não tenho medo dela. Acho que substituirá o que a gente tem para fazer naquilo que for codificável. E aquilo no humano que é codificável vira genérico. Então, que nós percamos o nosso lado genérico e exercitemos o nosso lado singular, me parece interessante, porque nos devolve
a obrigação da criatividade. Ela será zero criativa, a inteligência artificial, mas ela nos impelirá para a criatividade, e nós teríamos que ter uma ética do desejo, uma ética do entusiasmo, de certa forma, porque o entusiasmo quer dizer se lançar sem garantia, e você perde garantias, ou você retroceder, que é o segundo ponto da sua questão, retroceder para os piores movimentos reacionários, como você falou, da ascensão de uma direita nefasta que nós estamos acompanhando. Era esperado essa ascensão. Por que era esperado? Porque quando você desarruma a arrumação humana, né, e a gente é desarrumado porque a gente não tem uma arrumação biológica certeira, né, você não tem vacas líderes nazistas, né? Então, mas você tem nazistas que se comportam... É um absurdo, não vou falar que se comportam como vacas, porque seria uma indelicadeza com as vacas, né? Então, para concluir só essa sua questão, que é imensa, era esperado que houvesse uma reação, um movimento reacionário, porque quando a gente perde a bússola que nos guiou durante... Tatiana, é muito tempo, durante 2.800 anos, 28 séculos, o laço social, a forma de organização humana, da subjetividade humana, seguiu padrões verticais. De repente, passa para um padrão horizontal. E no padrão horizontal, não é verdade que todo mundo fica igual. Todo mundo realça a sua diferença, todo mundo fica desigual. E ficando desigual, perde as garantias da igualdade, perde as garantias do estamos juntos, porque existe um mar de singularidade. É um caldo perfeito para surgir a ignorância e o poder tirânico. É um caldo excelente para isso. Então, era esperado que surgisse isso no Brasil, isso na Itália, isso nos Estados Unidos, vai surgir já na França, né? A Marine Le Pen está praticamente no caminho certo do Élysée. Então, não é de se surpreender, mas acho que é um movimento de passagem que, a meu ver, nós teremos que cuidar de dois aspectos. E aí, realmente, concluo. Um aspecto é que eu falei bem da inteligência artificial, mas você tem razão de dizer que a gente tem que se preocupar, porque nós vamos ter um desemprego brutal e vamos ter também emprego em número brutal. O problema é que o desempregado não tem as condições de assumir os empregos. Então, nós temos que desencadear no mundo um projeto de educação para ontem. E os políticos não estão vendo isso, não estão falando disso. Acabamos de ter campanha policial. Quem falou do aumento, da precipitação do mundo digital? Eu não vi, nem aqui, nem na França, nem nos Estados Unidos, não vi nada disso. Então, o primeiro aspecto que eu veria seria esse. E o segundo aspecto, eu falo depois, que eu me esqueci. Eu estou achando que estou falando demais. Meu tipo de gente. Vai esquecendo as coisas no meio do caminho. Liege, que efeito esse contexto... Você está sem som. Alô? Empresta o seu, te devolvo. Que efeito esse contexto tem no indivíduo? Jorge disse que a substituição da singularidade pela generalidade não é de todo ruim. Mas ele não pode causar ou resultar... Hã? Fala, Jorge. Eu acho que falei o oposto. A gente perde a generalidade. Exato. E realça a singularidade. Exato. E isso não é de todo ruim, foi o que você disse. Não, eu acho que tudo bom. Então, porém, quero fazer uma provocação aqui. Isso não pode resultar num esgarçamento do tecido social que possa provocar ainda mais sofrimento individual? Te agradeço a pergunta. Eu acho que isso permite, uma vez que a gente está aqui para falar sobre o pensamento de Jorge Forbes, dizer que desde 2004, em especial, ele vem desenvolvendo um trabalho de se voltar como pensador das humanidades
para pensar esse laço social. E há um trabalho dele, de 2004, intitulado A Psicanálise do Homem Desbussolado. Foi, inclusive, apresentado num Congresso Mundial de Psicanálise. E, nesse trabalho, Forbes vai, a partir da clínica, falar do que aparece nisso, no que você chama de esgarçamento, mas no que aparece como as expressões do sofrimento humano do sujeito na pós-modernidade. Que na clínica, né, começam a aparecer sintomas, chamados os novos sintomas: fracasso escolar, violência inusitada, toxicomania, epidemia depressiva, né, que não respondem mais, aqui um aforismo, ao Freud explica, e, a partir daí, como ele trabalha, do Freud explica ao Freud implica, a invenção e a responsabilidade. Uma vez que a gente vive um laço social onde não há mais um apelo a um outro, a uma verticalidade na maneira como a gente possa se modelar, se identificar, balizar nossas satisfações e escolhas, a responsabilidade seria esse orientador ético, íntimo, a partir do qual cada um pode encontrar um ponto, por assim dizer, um ponto de honra, um ponto que lhe empreste um sentido e que possa se localizar na relação com o outro. Então, é dessa maneira que eu te respondo, na pauta do autor, e devolvo a ele, no caso de ele querer fazer alguma complementação, ou a você. Enfim. Não? Quer complementar? Não quer? Não tá. Sim, não quer complementar? Vou jogar para o pessoal das artes, então. Beth, Eduardo, Leda, como é que a arte lida com esse momento? E essa é uma pergunta super aberta, que pode ser respondida de qualquer maneira, mas qual pode ser o papel da arte num contexto desse? Ou qual pode ser o que vocês, como artistas, absorvem desse contexto e transformam e devolvem em arte? Boa pergunta. Vou precisar da ajuda dos universitários, dos artistas. Bom, eu tenho a impressão, como atriz, não como pessoa, que, de alguma maneira, a gente vem lidando com essas, vamos dizer, com essas novas relações que o Jorge Forbes fala, né, sobre Terra 2, que os artistas lidam com isso, pelo menos eu como atriz, mais ou menos desde a época grega. Calma. Você não estava lá, né? Porque desbussolados sempre fomos, singulares também, sempre partimos da ética do desejo, sempre nunca tivemos medo de errar, estamos... E a nota, depois você dá a nota. Mas, só para voltar um pouco, sair um pouquinho da nossa esfera, e sem sair tanto, no último livro, esse livro das frases, né? Porque aforismo, mas tem frases também. Se vocês me permitem, eu vou ler algumas. Eu fiz lição de casa. Gosto assim. Dentro desses aforismos ou frases, tem algumas assim. O poeta está mais livre do peso da expectativa do outro sobre ele que um homem comum. Ele não fica tentando controlar como o outro vai entender o que ele diz. A outra é a seguinte. Com sua posição de responsabilidade ética e por sua estética aberta, generosa, o poeta faz com que nós também nos livremos das autoacusações acachapantes
e nos arrisquemos a inventar soluções mais singulares a nossos desejos. Aí tem um outro aforismo, que é a Fernando Pessoa, que isso muita gente já conhece, e tem outra. O poeta não teme o mal-entendido porque aprendeu que não é um erro, é estrutural da espécie humana, como demonstrou Lacan. Então, você, só aqui, mas tem outras e outras, ou aforismos, ou frases, ou coisas que você diz em outros contextos, sempre citando o poeta. Você não fala o artista, mas vamos dizer que o poeta também talvez seja, né, um artista. Então, minha pergunta para você é o seguinte, um pouco complementando, né, o que seria o papel, o que papel é o nosso nesse momento, ou qual pode ser, ou né? como e eu pergunto para você, eu devolvo para você e pergunto, o poeta seria um analisando assim, bem-sucedido, não vou dizer em alta, porque não tem alta, já aprendi com você, bem-sucedido, resolvido, ou quem não tem psicanalista caça um poeta? Que maravilhoso. Muito bom. Olha, começando pelo começo, eu acho que a arte tem uma função fundamental nos dias de hoje, que era a segunda parte da minha pergunta a você, que eu me esqueci e agora me lembrei. Para que a gente não tenha movimentos reacionários, para que a gente diminua essa saga de ditadores estúpidos aí pelo mundo, é importante nós permitirmos o acesso a esse novo mundo. Quando a gente fez Terra 2, Beth, eu, Maria Fernanda, Mica, Lins, etc., tinha o objetivo de levar o que a gente está vendo na pós-modernidade, nesse novo mundo, uma possibilidade de habitá-lo, de não sair correndo. Você não precisa ter medo, você não precisa ter... Nós entramos numa época do medo. Quando a gente era pequenininho, medo era uma coisa ruim, era vício, né? Quando você crescer, meu filho, você não vai ter mais medo. Agora a gente cresceu e todo mundo diz, você tem que ter medo. Medo de sexo, medo de carro, medo de sair na rua, medo da calçada, medo do glúten, medo sem glúten, medo de chocolate, medo do raio que parta. Então, você passou, né, a ter medo. E o medo é terrível, porque não há nada mais contra a criatividade humana que o medo. Imagina se você vai criar alguma coisa com medo, você não vai criar nada, né? Você vai querer que o mundo fique como está. E como o mundo está difícil, você tem um movimento reacionário. Então, nós fazemos esse avanço, como fizemos, levando a televisão, uma das operações que fizemos sobre Terra 2, levando a televisão para um acesso maior das pessoas, ao quê? Ao mundo incompleto. A base de Terra 2 é que é incompleto. Nós não teremos mais, não está no nosso horizonte, a possibilidade de um mundo completo. O que é o mundo completo? Que você tem uma moral da história. Você não tem moral da história em Terra 2, você tem uma ética da história, que é diferente da moral. A moral seria um comportamento de todos iguais num determinado momento da existência, e a ética seria uma responsabilidade sobre a singularidade subjetiva. Então, os artistas, eles são poetas porque eles transformam a palavra, de novo, num oxigênio nascente. A palavra que tinha ficado petrificada, na mão de um artista, ela é desbastada, como a gente pode pegar hoje em dia uma célula da pele e transformar numa célula totipotente da pele, fazer um pâncreas, um fígado, que serve para fazer, e que assim você não tem rejeição a você mesmo, né? Nós podemos fazer a mesma coisa, os artistas fazem isso, desde tempos imemoriais, desde os gregos, porque é dos gregos que a gente diz sobre o vazio. Foram eles que nos ensinaram. Está no banquete de Platão, quer dizer, quando nós vamos fazer a espécie humana, a cada animal foi designada uma qualidade. A andorinha voava, o peixe nadava, o leão caçava. E quando chegou no homem, tinha acabado o banco das qualidades, e o homem ficou sem qualidades. E nós ficamos sem qualidades, com uma profunda fraqueza nossa, e ficamos com a possibilidade de ter quantas qualidades nós quisermos ter, na medida das nossas opções, das nossas manifestações. A arte, como diz a Beth, nós sempre tivemos aí, eu acho interessante a definição de Nietzsche sobre isso. A arte tem um lado fantástico porque ela não precisa ser provada. E o Nietzsche tem uma frase que diz, aquilo que precisa ser provado não tem a menor graça. Então, nós temos convivência com, sei lá, com o que o Eduardo está fazendo no Grupo Tapa, com o que a Beth está fazendo acabou... Oi? Companhia BR-116. Na Companhia BR-116, né? E o que é melhor, o que é pior? Não tem o que é melhor, o que é pior. É como o Museu de Arte de São Paulo, você tem Volpe ao lado de Van Gogh, ao lado de Dalí. Então, a arte
ela inclui o incompleto no mundo de uma forma gozosa. Os artistas têm um papel absolutamente fundamental na contemporaneidade. E nós temos, por exemplo, no Brasil, nós temos o Teatro Brasileiro, nós temos a Unhotim, quer dizer, mostrando o incompleto de todas essas obras. Então, eles são tão importantes que eu gaguejo até para falar a respeito desse Quer papel. complementar, Eduardo? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Oi. Tá funcionando, tá. Não, primeiro, assim, queria pegar duas coisas que o Jorge falou, aqui agora, né? O entusiasmo, que isso é a origem do teatro, né? Eles bebiam, dançavam, cantavam para chegar ao entusiasmos. O termo vem do grego, o entusiasmos. Então, nós nascemos dentro do mundo do entusiasmos, né? O que a gente pratica, né? A segunda coisa que ele falou, e eu acho que essa é uma conquista desse momento, é a singularidade. Há muito tempo, eu falei com você, né? Há 15 anos que eu não vejo uma temporada teatral tão eclética, tão singular e tão rica. Eu não vejo... Então, você pode ver a Beth fazendo a Molly Bloom, ou a Denise Fraga fazendo Eu de Você. Coisas com linguagens inteiramente distintas, inteiramente com uma qualidade total e com o público afluindo de novo. Nós estamos num boom de público em São Paulo, que é uma coisa impressionante. O quê? Tudo na conta da Beth. Você não concorda comigo, Beth, nisso? Concordo, total. É impressionante como é bom voltar. Acho que foi justamente a pandemia. Mas a pandemia, acho que pós-pandemia, nos colocou num padrão de 15, 20 anos atrás, de qualidade eclética, de singularidade na cena. Então, o espectador ele não vai ver uma coisa que tem uma cara, ele vai ver muitos rostos. Eu acho que é isso que o Jorge falou, e que eu acho que a arte responde a este tempo com a singularidade. Pois é. De novo, voltando, que eu concordo com você, Eduardo, e exatamente a inteligência artificial jamais vai substituir esse entusiasmo que é singular, que é inerente à criatividade humana, né? E só para encerrar, quer dizer, aí eu vou retomar ao velho Freud, né, que ele fala sobre os atores. Não. O que ele fala sobre os atores, que é a única profissão em que os neuróticos obsessivos podem se tratar. Porque você cria um ritual que você repete todo dia e ele se enquadra no mundo. Porque o problema do neurótico obsessivo é que ele cria um ritual que não serve ao mundo. O ator ele tem o ritual na hora marcada, então ele dá vazão a todas as suas angústias, porque ele coloca aquilo com a hora marcada e aquilo as pessoas ainda pagam para ver. Né? Então, dentre as artes, pelo menos eu acho que somos neuróticos obsessivos, porque você é capaz de ficar 3 horas tentando descobrir uma frase que não está, um gesto. Então, a gente... É engraçado que a gente cai no ridículo rapidinho. Basta entrar numa sala, ter algum texto, um contexto, uma situação. E nós entramos... Está vendo? Quer o meu? Opa! Alô. Só foi falar no ridículo aí. Esse patetismo, essa falta de rede de segurança que estamos habituados, né? Diariamente. Infelizmente, nós nos arriscamos tanto que não dá para pagar o jantar hoje à noite. Bom, e só para encerrar isso, nós já estamos fadados ao erro, né? Nós não temos problema de errar. Então, dentro dessa ideia de uma sociedade que vai se pautar pela possibilidade do erro, pelo risco, a gente já vive isso. Os pintores, Você não falou uma coisa que é maravilhosa, que é a MPB, né? A música brasileira. A MPB é a música brasileira, né? Com coisas surpreendentes, né? Hoje foi lançado um desses cantores de rap que fez um disco de samba, né? O D2. D2, né? É sensacional isso, quer dizer, como as coisas começam a se cruzar, a sair da sua linha rígida, né?
Só isso. Posso aproveitar, deixa? Claro. Vocês estão falando de Nietzsche, de arte, e trazendo um pouco o papo para a psicanálise e para a filosofia. Eu vejo em você, na sua obra, Jorge, uma influência bastante ampla do Nietzsche. E essa influência eu vejo tanto na sua obra escrita, por exemplo, em Você Sofre para Não Sofrer, em que você faz uma crítica da compaixão de uma forma semelhante, em termos de fundamentação, ao que Nietzsche faz, dizendo que a compaixão não é virtude. E também vejo uma influência do Nietzsche na sua obra, digamos assim, de uma transmissão oral. Para trazer a discussão para o campo da ética e da questão do artista, da não garantia, você faz uma aproximação entre amor fati, do Nietzsche, como amor ao real. A minha questão para você é como que você faz essa aproximação, se você poderia explicar como seria isso, essa equivalência de amor fati com amor ao real, e te colocar uma provocação. Como você se defenderia da crítica bastante frequente de que essa ética que o amor ao real possivelmente engendra, essa ética do artista, a ética do desejo, ela não desemboca em hedonismo e individualismo? Bom, a gente realmente está tendo um debate que, por vales e picos assim inacreditáveis. Mal comparando, eu descobri Nietzsche um pouco como Freud descobriu. Eu não sabia que eu gostava do Nietzsche e comecei a me surpreender quando comecei a estudar Nietzsche, muito tempo depois de segui-lo. Quer dizer, eu descobri que eu o seguia sem saber. Você sabe que Freud, quando descobriu isso, falou, nunca mais vou ler Nietzsche, não vou descobrir que eu não fiz nada. Eu não tenho esse problema, porque eu não fiz nada mesmo, então já tenho Nietzsche. Já tenho Nietzsche, o Freud, eu pude continuar lendo Nietzsche, né? E para mim é fundamental. Eu vou discordar, você tem um conceito que foi além do Nietzsche e do Freud. Oi? Eu vou discordar porque você tem um conceito escrito que foi além do Nietzsche e do Freud juntos. Qual? Repetição na novidade. Você foi além do Freud na repetição e do Nietzsche no eterno retorno. E do Nietzsche? No eterno retorno, que não é do mesmo, assim como a repetição não é do igual. Eu concordo. Quer dizer, mas eu vou falar só sobre o primeiro aspecto que você tinha falado, do amor fati. Uma das críticas que existe muito forte ao Nietzsche é que o amor fati seria você amar o seu presente, porque a única coisa que você pode ter é o seu presente. Uma vez que o passado não é mais, o futuro não é ainda, fica o seu presente. E aí tem um crítico, inclusive do meu grande amigo Luc Ferry, que entende que quem está numa situação injusta na vida não pode amar essa situação. Eu concordo, mas eu não acho que o amor fati seja isso. O amor fati é a possibilidade de amar e de expressar aquilo que não existe, aquilo que te falta, e de ver, mesmo num horror presencial, você fazer uma repetição criativa. Então, eu acho que é uma posição ética que Sartre também a elabora na sua conferência dita O Existencialismo é o Humanismo, quando diz que o que te sobra é a sua ação. Hilke também falaria isso, dizendo, que eu adorei uma citação recente que eu descobri do Hilke, onde ele diz, você nasce por acaso e gradativamente você vai tendo a cidade onde você nasceu. Eu acho maravilhoso. Você nasce em qualquer lugar, né, e progressivamente você define o seu passado a partir do seu presente e do seu futuro. Então, vejo confluência Sartre, Hilke, Freud, Lacan,
nesse mesmo aspecto e vejo o amor fati como algo muito específico do dia de hoje, onde primeiro você faz e depois você entende. Que é algo que as pessoas dizem assim, sim, isso é claríssimo. Mas vai fazer isso. Primeiro fazer e depois compreender. Nós somos criados para pense bem antes de fazer. E agora, de repente, a gente faz, o ato analítico é isso. Lacan, a meu ver, é muito mais nietzschiano que Freud, é muito mais radical nisso. E você mais nietzschiano que o Lacan? Talvez, porque eu tenho os ombros dele. Então, se eu estou te lendo corretamente, você desloca esse amor fati, entendido como resignação, de acordo com alguns autores, tem horror à resignação. Para um amor fati entendido como um sim na aposta radical nesse incompleto. Isso. Jamais, mesmo no acesso pior de loucura, jamais é possível dizer que a pessoa não é responsável. Eu não estou dizendo culpado, estou dizendo jamais é possível dizer você não é responsável. Na psicanálise, o sujeito não pode ser de responsabilidade nunca, a não ser que não seja sujeito e seja um calhorda qualquer levantado já pela Tatiana. Eu vou tentar introduzir o Godard na questão na bola que você jogou. Ninguém menos que o Godard é um artista maravilhoso, né? O Godard. Eu estou dizendo que eu vou tentar introduzir o Godard. O Godard. João Lucas. Não, um artista. Mas antes eu quero assim aproveitar. É claro. Eu quero antes. Eu não cheguei ainda. Eu entendi um artigo. Um artista. Sim. Olha, mas antes eu quero aproveitar o ensejo para dizer algo que eu tenho dito a respeito de Jorge Forbes em alguns escritos, por exemplo, num artigo para o Estadão dos anos 2000, já tem algum tempo aí, quando você lançou Inconsciente e Responsabilidade. E que eu tenho dito também assim de viva voz, por exemplo, no Roda Viva, é que eu continuo admirativa em relação a um protagonista da vida intelectual brasileira que não teme o presente, nem o futuro. Já que a gente sabe que é a fina flor do pensamento brasileiro, e eu a respeito, prefere pensar que o presente e o futuro só nos prometem o pior. É uma visão dentro do que a gente chama de história finalista ou teleológica, que vai no sentido de pensar que a história ruma para a catástrofe. Quem não sabe disso? Forbes não é um catastrofista, embora também não coloque tudo, porque eu andei lendo aqui, eu recebi, queria te agradecer a tua coleção de novos escritos, e tem muita esperança no presente e no futuro. Tem algumas coisas que você chega lá também para dizer, o Terra 2 tem tal e tal coisa que não são nada tranquilas, mas, de modo geral, você tem uma visão positiva, e eu, mais uma vez, estou sempre assim, bem entusiasmada de ver, eu também sou assim, que dá para encarar as coisas sem grande visão do fim dos tempos e da catástrofe. Então, isso dito, e voltando à questão do Godard, eu quero trazer aqui o Godard, porque isso vai me permitir citar o Forbes. Como a Beth estava dizendo que ela fez também um pouco de lição de casa, eu trouxe também algumas notas. E aí eu vou poder, te fazendo essa pergunta sobre o Godard, ler você mesmo. Então, deixa eu te dizer que eu encontro, em Terra 2, Família, uma boa pergunta sobre o que será do amor libido, e sobre o que será do próprio amor, do amor libidinal e do próprio amor, o que você chama de, eu acho genial, de bodas cósmicas. O que será do amor e da própria libido nas bodas cósmicas, quando os casais viverão mais que o tempo das bodas de prata e de ouro? Ou seja, praticamente não morrerão mais. Será realmente boa pergunta. O que será da libido? Bom, depois eu encontro em Terra 2, Ciência, notas suas sobre o novo cardápio que virou a morte. Assim mesmo, ele é um frasista. O novo cardápio que virou a morte. É aí que eu chego no Godard.
Hoje existe a eutanásia, nota você, a distanásia, a ortotanásia e o suicídio assistido. Depois eu encontro ainda, e aí por aí eu te cito pela terceira vez, nos Aforismos e Sentenças, que é um volume só de aforismos de Jorge Forbes, na página 116 desse volume, eu vejo que você escreve que nós temos vários tipos de mortes. Há para todas as situações, diz você. O fim feliz, o fim doloroso, o fim do consolo, o fim realizado, o fim da linha, o fim das contas. Todos esses fins. O fim, eu estou te citando na página 116 de Aforismos e Sentenças. Não, mas eu também, de vez em quando, não sei que eu não lembro que eu escrevi aquilo. Mas é bom, hein? Está vendo? Então, olha, eu queria aproveitar o ensejo disso também para te perguntar o que você achou da morte administrada do Godard. Godard, que, como me disse o Inácio Araújo, até na morte nos surpreendeu. Nos surpreendeu tanto mais quanto morre-se sempre de uma morte gloriosamente desastrada ou desastrosa no Godard. Então, deixa eu lembrar muito rapidamente aqui, para não me delongar muito, alguns finais desastrosos antológicos do Godard. Em Acossado, o cara morre baleado e caído no asfalto de uma rua em Montparnasse, que é a Notre-Dame-des-Champs. Para os aficionados, eles sabem qual é. Em Viver a Vida, a moça morre baleada na frente de um café parisiense chamado, ironicamente, Le Café des Artistes. Bom, em Pierrot Le Fou, o cara passa uma banana de dinamite no pescoço, como vocês certamente se lembram, o Belmondo. E, em O Desprezo, a Brigitte Bardot morre presa nas ferragens do automóvel. Então, a minha pergunta para você é, bom, depois de tudo isso que a gente aprendeu a adorar no Godard, né, morre-se desastrosamente, dando uma banana para a vida, o que você achou da morte suíça burocrática administrada do Godard? Onde você coloca isso? Tá bom para você? Tá maravilhoso. Ainda bem que eu avisei ele de manhã pelo WhatsApp que eu ia fazer perguntas capciosas. Eu acho que é um dos fenômenos atuais. Nós não temos mais parto natural e não tem mais morte natural. O avanço tecnológico é profundamente antidarwiniano. A gente faz nascer quem não devia, a gente faz morrer quem devia, né? Exploramos em Terra 2, por exemplo, nos programas de Terra 2, uma pessoa que fazia engenharia genética na filha, e sendo que o pai e a mãe eram cegos, mudaram o embrião bom, não posso nem falar embrião bom, porque já é politicamente incorreto. Mas então, data vênia, um embrião bom num cego. E a menina descobre que ela foi feita cega quando ela tem 18 anos de idade. Não é? Então, a morte é a mesma coisa. Quando eu digo cardápio, nós vamos viver muito mais tempo. As pessoas que estão aqui nessa sala já têm uma expectativa. Se eu perguntar, você acha que vai morrer aos 80 anos? Ninguém vai achar que vai morrer aos 80 anos. Todo mundo vai achar que vai morrer aos 90. Né? Daqui a um ano, se a gente estiver aqui, vai ser 95, daqui a 2 anos, 100, e daí por diante. A minha neta, com certeza, vai fazer vestibular para medicina aos 120 anos de idade, né, para iniciar uma nova carreira. Então, agora, resta saber, nós vamos estar bem para viver isso? Nós já conseguimos manter o corpo mais tempo. E o cérebro e as emoções, como é que isso vai ficar? Nós temos um cardápio de morte, como você acabou de lembrar, né? Eutanásia, que você precipita, distanásia, que você prolonga, suicídio assistido, que você pede ajuda, a ortotanásia, que você não faz nada. São termos que a gente não utilizava, porque a morte era natural. Morreu do quê? De morte natural, não é? Agora, o Godard, especificamente, eu não vou contestar o seu diagnóstico, você achou que ele teve uma morte burocrática. Não, eu perguntei, porque, na verdade, eu acho que ele se encaixa aqui, olha, nessa morte que você chama o fim das contas. Pessoalmente, eu acho genial. Ele botou um basta num negócio que chegou assim,
auge da entrega de tudo. Ele estava ganhando palma de ouro em Cannes com 90 anos. Foi o fim das contas mesmo, ele pagou as contas. Mas eu quis saber a tua opinião. Eu não acho que essa morte do Godard foi burocrata, não. Você falou... Não, é a título de provocação, cara. Não, mas sim, talvez possa ser vista como, claro, ele foi tomar uma injeção. No caso dele, eu achei que ele estava com... Olha, Leda, eu acho que esse é um dos debates adquiridos. atualíssimo. Se a gente vai fazer da morte uma doença, ou não, se a gente vai matar a morte. Eu não tenho uma posição definitiva. Eu teria vontade de dizer, não vale a pena. Mas será que um de nós, estando à beira da morte, sem poder fazer coisas essenciais que fez durante a vida inteira, será que a gente não vai querer morrer? Eu acho que, intuitivamente, eu diria que sim. Só para lembrar, desculpa, rapidinho, só para trazer um pouco aqui para o teatro. Aqui nesse teatro, não sei se está em cartaz, o Nelson Baskerville, uma peça com essa temática. Um garoto que sofre um acidente e chega um momento que ele quer, ele não tem mais menor condição, não tem, enfim, ele está imóvel numa cama e a mãe dele, inclusive, tenta adiantar esse processo. Enfim, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, mas era só para lembrar que aqui tem uma peça sobre isso. Eu queria trazer para o debate, Forbes, a vida que se constrói sob esse lastro da morte, a clínica de psicanálise no Centro de Estudos do Genoma Humano que você coordena há 17 anos com a Maiana Zatz, junto a pacientes, familiares e amigos, doenças genéticas degenerativas, incuráveis, com alto índice de letalidade. E ali, você, quando chegou, além do diagnóstico das doenças genéticas, você identifica um vírus muito presente da resignação e da compaixão, o vírus RC. E você antepõe a ele o vírus IR, da invenção e da responsabilidade. A clínica do genoma é o teu laboratório do real? É um dos principais. Eu vou retraduzir um pouquinho o que Eliade falou, porque nem todo mundo está por dentro da história. Isso também tem a ver com o que Thalita levantou agora há pouco, sobre resignação, que, inclusive, eu interrompi dizendo assim, mas eu tenho horror da resignação e horror da compaixão. Para algumas pessoas, compaixão é uma virtude, né? Hoje em dia, então, tá. Gratidão, viu, Beth? Gratidão. Enfim, nós estamos num carnaval compassional, que, primeiro, eu só chamaria atenção que, se eu conheço uma pessoa, se eu conheço a Beth hoje aqui, e saio desse encontro dizendo assim, Beth, eu saio daqui já com muita compaixão por você. Ela vai me dar uma botada, né? E se eu saio daqui com muita simpatia por você, é outra coisa. Compaixão é um sentimento. Na nossa cultura, existem outras formas de viver compaixão. Estou especificando para dizer, entendendo desta maneira. Entendendo dessa maneira, acho ruim. Quando Maiana Zatz, titular de genética da USP, me convidou para ir lá ver o serviço dela, porque ela já tinha atendido 35 mil pessoas essas com alterações neuromusculares muito importantes, mas muito importantes, que matam pessoas aos 20 anos de idade, 25 anos de idade, por imobilização corporal, imobilização dos músculos das costelas, né? Ela me convida para ver e diz, eu quero entender que nossos pacientes vão para o serviço psicológico e pioram. Então, vem aqui dar uma olhadinha para saber se não dá um jeito de melhorar. A intenção era melhorar. E quando eu fui lá, passei um dia com ela, vendo pouco atendimento, falei, Maiana,
tem um vírus aqui muito ruim, que é o vírus da resignação, do RC. O que é RC? Eu falei uma homenagem ao grande filósofo brasileiro Roberto Carlos Braga, né? Mas é resignação e compaixão. Você dava um diagnóstico para a pessoa, daqui a 10 anos você não vai andar mais. Ela ficava com raiva no primeiro dia, no segundo dia ficava resignada. E a família ficava compadecida. A gente vai cuidar de você. E falava frases idiotas tipo, vai ficar na cadeira de roda, vai ser legal, você vai poder entrar na frente no teatro, você vai poder entrar na frente no cinema, você vai ficar perto dos jogadores famosos. E a pessoa paralisada, horrorizada com aquilo que estava ouvindo. Falei, Maiana, não dá para a gente fazer resignação e compaixão. As pessoas vão piorar. Eu falei, o que você propõe? Eu proponho que a gente faça um trabalho de retirar o sofrimento prêt-à-porter. Que as pessoas, ao ter alguma coisa inusitada na sua vida, imediatamente vão no mercado das emoções e compram máscaras de sofrimento. E aí isso se acresce a algo muito importante agora para todos nós, e que eu acho que pouca gente sabe. Nós estamos acostumados a pensar que nós somos determinados pelo nosso DNA. Questão da determinação, que nós somos determinados pelo nosso DNA. Nós não somos. Se vocês pegarem o principal livro da pessoa que teve o seu primeiro DNA decodificado, que é o Craig Venter, Venter, tem um livro em português dele chamado O Homem Codificado. É do Craig Venter, qualquer coisa descodificado. Ele abre dizendo que o saber do genoma dele trouxe muito mais dúvidas do que resultado. Por quê? Porque nós temos... Vou usar aqui esse copo e essa garrafa. Imagine que esse copo seja o DNA e que essa garrafa seja o resultado, a ação do DNA. Nos animais, isso daqui é bionívoco. Esse copo determina a expressão, a determinação genética dá a expressão gênica, e você tem algo estável e fixo. No humano, você pode ter isso mais próximo, a determinação gênica da expressão, ou você pode aumentar a distância. Você pode silenciar os genes. Por isso que psicanálise cura câncer, as pessoas acham que é brincadeira, não é brincadeira, psicanálise cura câncer, e nós temos relatos disso, com comprovação, com os exames, etc., que psicanálise cura câncer. Por quê? Porque altera a determinação gênica da expressão gênica. E há 17 anos já? 17. Nossa. Há 17 anos a gente faz esse trabalho, Maiana, eu e um grupo importante de analistas, entre eles a Liege, atendendo essas pessoas, para não deixar que exista esse colabamento que altera a velocidade da doença. E a gente brinca com a Maiana e os geneticistas lá presentes, dizendo, a gente aumenta o gap, a distância. Vocês têm que usar esse tempo que a gente está dando para andarem logo com essas pesquisas genéticas, né, para poder dar tempo dessas pessoas. É aflitivo hoje em dia, a gente tem solução para um monte de doenças e a gente não tem acesso. Seja porque não está no mercado, seja porque é caríssimo. Mas é horrível, né? Você estar doente e saber que ali me dá isso e eu não consegui alcançar. Então a gente faz esse trabalho, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente faz, e é um trabalho sobre o real. Porque pela realidade, realmente as pessoas estariam ferradas, entre aspas. Mas com a entrada do real, a gente vê que as pessoas não se queixam. Eu vou ter que dar um exemplo para vocês, para ficar mais palpável, senão fica um pouco etéreo. É evidente, nós temos inúmeros exemplos dessa ação, mesmo porque a gente tem filmes a respeito, eticamente feitos, mostrando o que acontece quando você tira o sofrimento prêt-à-porter das pessoas. Tem uma senhora que entrou numa primeira entrevista comigo, Maiana estava na sala também. Ela entra carregada por um senhor
ela era muito feia. Ela tinha paralisia dos braços e das pernas, era muito gorda, bastante maltratada, e era acompanhada de um homem de 2 metros de altura, 3 de largura, tipo esse daí, não o Rambo, o outro, que está no Brasil, né, o Schwarzenegger. Ficou 1 minuto, enfim. O Arnold. Então, tipo um Arnold Schwarzenegger acompanhando aquela moça, olhos verdes, moreno, tal. E Maiane e eu, depois até conversamos, ficamos pensando quem era aquela pessoa, né, que estava acompanhando aquela senhora. Eu perguntei para ela, como é que a senhora vai, ou alguma coisa assim. Falou, Falei, bom, vai ser uma conversa produtiva. Aí, a senhora veio aqui para... Aí o Arnoldo virou para ela e falou assim, meu bem, meu bem, né? O doutor Forbes está lhe perguntando o que você tem. Ih, caceta. Aí eu falei, a senhora quer que seu marido saia? E ela, Aí eu virei para ele e falei assim, ela disse que quer. Aí ele saiu, ele ficou olhando para a minha cara, saiu, ela se levanta, nós temos isso filmado, gente. Ela levanta e diz assim, o senhor quer que eu esteja bem casado com esse traste? Aí ferrou, né, os engramas dos preconceitos, das expectativas e tal. Por que é um traste? Doutor, eu não tenho que ser tratado, não. Quem tem que ser tratado é esse cara. Ele é fóbico. Ele falou assim, ele é fóbico e ele é vendedor. Ele pega o carro de manhã e vai vender as coisas que ele tem que vender. Mas ele tem medo de sair na rua. Então ele me pega, põe no banco ao lado e sai. Eu não ando nem abro a porta, eu fico o dia inteiro rodando para São Paulo. Eu não aguento mais essa vida. Pelo amor de Deus, trata meu marido, que é muito ruim. E quando é que vocês se casaram? Primeiro marido? Não, meu segundo marido. Segundo? Eu pensei nas várias pessoas assistindo que não conseguia nem meio. Né? Ela já tinha conseguido o Arnoldo e tinha conseguido o outro. Aí eu falei, bom, é o segundo, por que aconteceu com o primeiro? Não dava certo. E o segundo? Bom, o segundo o senhor já viu, né? É um traste. E o primeiro? Era outro traste. Eu falei, já entendi. A senhora veio aqui tratar de trastite. Trastite? Ela perguntou para mim. Eu falei, trastite. Dedo ruim. A senhora só arruma marido ruim. O senhor sabe tratar disso? Eu falei, eu sei. É tudo que eu sei fazer na vida. Tudo que eu sei fazer. Além de jogar água no chão. Né? Mas a garrafa caiu de pé. É uma maravilha isso daqui. Então, é tratar de trastite. Né? E essa moça fez o tratamento. A Maiana adora citar esse caso, que diz assim, a gente acha que as pessoas sofrem do que a gente acha que elas têm que sofrer. Ela não sofria porque é genérico, sofrer porque não pode andar, é genérico, é banal, até a inteligência artificial sofre desse troço, é banal. Agora, sofrer de trastite e daqueles homens que ela conseguia, isso era peculiar dela. E ela pôde falar com alguém que não disse para ela que ela tinha que sofrer pela maldita doença genética, que ela pôde expressar o seu desejo. É uma pessoa profundamente libidinizada e sexualizada, como lembrou Leda agora há pouco, né? Onde vai? Aliás, daqui a pouco eu chego nisso. Né? Então, eu acho isso é um trabalho fundamental, a meu ver, e não tem nada a ver com compaixão e nada a ver com resignação. Tem a ver com a responsabilização da pessoa, quer dizer, isso te ocorre, como é que você vai lidar com isso? Só para, antes que faça uma pergunta, o marido foi tratado também. E realmente... Ele melhorou? E deixou ele em paz. Forbes, eu queria insistir um pouco nisso, pegando a Thalita. Não há lugar para a figura da vítima na clínica lacaniana. Quando a gente olha para um contexto social como o nosso, que é profundamente desigual em vários aspectos, né?
de gênero, de orientação sexual, de raça, socioeconômico. Tem lugar para empatia, já que você detesta a compaixão, tem lugar para empatia na clínica lacaniana? Se empatia eu te reconheço como um ser desejante, total. Se empatia for eu também, nenhum. Se você for assaltada, Tatiana, ao sair daqui, te roubar seu celular, e você chegar num jantar, aquele que a Beth vai pagar. Né? Você chegar no jantar e dizer assim, roubaram meu celular, você vai ouvir, eu também, eu também, eu também, eu também. Se empatia for esse eu também, não cabe isso na clínica. Eu diria que na clínica você tem a chance de uma vez na sua vida alguém não dizer para você eu também e buscar a singularidade daquele momento para você. Então, bom, eu acho que é isso que eu queria te falar. Eu quero aproveitar o ensejo mais uma vez. Você já terminou? Ninguém terminou nada. É claro, estamos no meio. A respeito justamente da clínica e da empatia. Como poderia haver empatia no quadro de uma sessão curta, se não curtíssima? Eu aproveito também para te dizer que eu adoro quando, eu acho que é no livro das sentenças e aforismos, você, a respeito da sessão curta, você diz, ela é curta porque não é falando muito que se vai melhorar o entendimento. Dando de barato com isso, e a gente sabe que a psicanálise não trabalha com a linguagem da comunicação, que o dispositivo psicanalítico não é voltado para a comunicação, e a linguagem ali é tida por suspeita. Ela está para ser interpretada. Né? A sessão curta, como é que dentro de uma sessão curta, se não curtíssima, poderia haver empatia? Eu acho que é feito para não sei, te pergunto, aproveitando. E o que mais que eu queria te falar? Sim, eu adoro quando você diz, uma das tuas frases ou sentenças, que a sessão é curta porque, justamente, não é falando mais que se vai compreender melhor, que você esclarece um negócio que existe desde sempre no ar, acho que as psicanalistas aqui presentes sabem disso, e talvez todos, nesta roda, que o Lacan foi muito acusado de ter enriquecido com a sessão curta. É uma coisa que fica no ar a respeito do Lacan. E, de repente, vem você dizer, é ousado, é atrevido. A sessão é curta porque, realmente, você não se entende falando. Maravilha. De qualquer forma, então, eu te agradeço, você esclarece a questão do cara que enriqueceu com a sessão curta, e você joga aí uma questão no lance de que a psicanálise não se trata de comunicação. Como poderia haver empatia? Se nem comunicação há. Não, está ótimo, Leda. Sessão curta, uma palavra sobre sessão curta. Existem duas clínicas em Lacan. Uma primeira que é o retorno a Freud. A primeira é reavivar em Freud a escuta. A escuta de Freud tinha sido invertida num sentimento. O eu escuto tinha virado eu sinto. Eu sinto que você está com dificuldade de tal coisa. Eu sinto que você, né, virou quase um jargão de deboche. Como é que você está? Estou bem. Eu sinto que você não está tão bem, não. Então, havia um sentir. Alunos de Freud interpretaram o silêncio de chegar a um ponto determinante na vida de uma pessoa, como se fosse uma dificuldade, que o analista, então, deveria sentir em si mesmo qual era a base daquela dificuldade, elaborar aquilo para o seu paciente e fazê-lo deglutir melhor, né? Sem ele ficar tão chocado. É uma ideia de uma maternagem. O analista fazia uma maternagem como uma mãe faz de assoprar o purê para dar para
para o seu filho. Lacan retoma a escuta freudiana, você sabe disso, baseado especialmente em Saussure, mostrando que você tem que escutar o inconsciente e não senti-lo. E não é o sentimento do analista que faz a análise, é essa escuta. Isso é a primeira clínica lacaniana. É a clínica do Freud explica. Existe um segundo momento que Freud diz no seu último texto, Análise Terminável e Interminável, de 1937, aonde ele diz, por melhor que seja a análise, existe sempre um resto que não tem nome nem nunca terá. O que será que será? Quase ele poderia continuar com Chico e Milton. E sobre esse resto não há explicação, há implicação. Você tem que responder a esse resto através de uma invenção responsável, que é o que faz o artista, que é o que faz Beth, que é o que faz Eduardo. Quer dizer, que você afirma algo que é singular, mas você tem que passar no mundo, você precisa desse mundo. Na psicanálise, não é verdade que a minha liberdade começa quando termina do outro, a minha liberdade começa quando começa do outro. Então, Lacan chega à conclusão que dar mais tempo faria a pessoa pensar teleologicamente que com mais tempo ele teria mais saber, com mais saber uma certeza do seu ato. Descobre que não é questão de tempo, é uma questão de estrutura. Você pode dar o tempo que você quiser, aquilo não tem nome nem nunca terá, a não ser que você invente um nome. E não deduza um nome. Você sai da dedução da associação livre e entra na invenção do real. Você sai do domínio do simbólico e entra no domínio do real. Então, isso explica por que ele encolhe a sessão. Como é que ele implica? Eu vou dar um exemplo que é caricato, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Chega uma senhora para ele, numa primeira sessão, entra, eu sempre fico imaginando que ela estava com uma bolsa de verniz preta, suada, onde ela passava a mão assim naquela bolsa, e dizia assim, doutor Lacan, é difícil aqui, né, falar com o senhor, nossa, eu estou na frente de Jacques Lacan. E ele, oui, ma chère, oui, ma chère. Doutor Lacan, não posso fazer uma primeira sessão, né? Tá difícil, tá difícil falar. Aí ele levanta Lacan e fala assim, oui, ma chère, a gente se encontra então amanhã. Doutor Lacan, 1 minuto e 10 segundos. Amanhã vai ser a segunda sessão. Você não vai ter a aflição da primeira, por exemplo. É empático? Não, nada empático, no sentido comezinho da palavra. Mas eu acho que essa escuta refinadésima de Jacques Lacan implica numa velocidade naquela pessoa que ela sai da sua vitimização. Que eu queria juntar o que a Leda falou. Eu não estou de acordo de acharem que a psicanálise é indiferente aos maus-estares da vida. Mas ela também não é indiferente a processos de vitimizações. E nós estamos numa chuva de vitimizações nesse momento, porque a dor é solidária, o sucesso é solitário. A importância que se dá à superação hoje em dia me parece ruim. Se nós pegarmos as duas forças nietzschianas, agora que eu sei que eu sou nietzschiano, eu vou ter que citá-la, né? Há forças ativas e forças reativas. Forças reativas são tipo matemática, engenharia, onde você prova e o conhecimento vem pelo progresso. E as ativas são as artísticas, que você não prova nada, elas são. Me chama a atenção, no seu ramo, na imprensa, como a imprensa dá importância à superação e como se esconde o talento.
Eu me dei conta disso um dia chegando em casa, vendo uma brasileira que tinha ganho medalha de ouro na Olimpíada. Eu fiquei 10 minutos em frente à televisão querendo saber se ela tinha ganho medalha de ouro no quê. Eu aprendi que a mãe vinha da favela tal, que o pai estava foragido, que o irmão era polícia. Eu descobri que ela era uma brasileira como todos nós. Assim. Mas eu não sabia qual era o talento dela. Quando eu vejo o Djokovic, no final de semana passado, dizendo, se você mantém o seu sonho, que você vai ser um campeão igual a mim. O caceta! Eu joguei 15 anos de tênis, 5 horas por dia. Tal, nunca consegui, foi arrebentar meu músculo no ombro. Né? Você também, né? Então, e o diabo do Djoko vai lá e faz o que ele fez. Né? Existem muitas best coelhos na cena artística brasileira, é porque ele é esforçado. É o capeta. Né? Mas isso tem a ver com a nossa sociedade meritocrática, né? Que eu acho um horror. Pronto, você sintetizou em 2 palavras. Deixa eu só responder mais uma coisinha para a Leda, porque ela falou do amor. É um tema que eu gosto muito, eu acho fundamental. Bom, qualquer psicanalista, a gente lida com isso o tempo inteiro. O amor foi classicamente dividido em 3 principais amores: a filia, o eros e o ágape. Não vou falar do ágape. O ágape é o amor universal religioso, por exemplo. É o amor cristão. Eu vou falar da filia e vou falar de eros. Normalmente eles foram divididos. Em Terra 1 eles eram divididos, filia e eros. Filia é amizade, né? Se você for representar a filia, você representa por um traço contínuo, com poucas alterações. E eros é uma montanha-russa, né? Estou com sede, bebo, sede. Quer dizer, então você tem uma montanha-russa de um lado, uma planície do outro. Eu acho que em Terra 2 você articula muito mais isso do que antes. E, curiosamente, mas não vou falar disso aqui, Bento XVI escreveu sobre isso na sua última carta evangélica. Mas, enfim, isso... Está Posso todo mundo entrar na satisfeito por discussão? enquanto? Não, não estou vai, satisfeita. Pode ir. Queria entrar um pouco nessa discussão da vitimização e ampliar um pouquinho, te colocando algumas questões. É possível a gente entender a vitimização como uma determinação que está fora do sujeito. E você falava de determinação quando dizia do seu trabalho junto à clínica ali do genoma. Você citou também o Sartre, é claro, eu não pude deixar de notar. Sartre, você citou o existencialismo e o humanismo, e eu tenho acompanhado o seu trabalho e sei que é um relacionamento que você tem cultivado com a filosofia do Sartre. Claro que, por um lado, eu vejo como evidente essa aproximação, quando vejo na sua obra, por exemplo, você teorizando sobre Terra 2, dizer que a angústia em Terra 2 ela é fruto da multiplicidade das escolhas, porque podemos mais do que queremos. E o Sartre vai dizer que aquilo que causa em nós náusea é justamente o fato de que somos livres e somos livres para escolher. E a escolha sendo não determinada, coloca em nós o peso da responsabilidade, a gente não gosta muito disso. Não gostando, a gente tem um recurso de elaborar uma mentira para se enganar de que não é assim e tentar mascarar essa liberdade e essa escolha. E cada vez que a gente faz isso, ele dá um nome de má-fé. E aí eu te coloco a questão. Algo é curioso dessa sua aproximação com o Sartre, quando a gente reconhece, por exemplo, que o Sartre dizia que o inconsciente também, enquanto um lugar que, para a psicanálise, pode ser sede de determinação, funciona como uma fé. Só que aí você escreve todo um doutorado para sustentar uma hipótese que afirma que o inconsciente é responsável. Então, você pega o Sartre e vira do avesso. Isso exige uma argumentação rigorosa para se sustentar.
Que inconsciente é esse que é responsável e que responde ao Sartre e ao existencialismo? Eu não saberia te responder em 2 palavras sobre isso. Eu escrevi um livro grandezinho sobre exatamente isso para falar. Eu acho que é a única saída para o ser humano. Eu vejo que, ao responder a Tatiana agora há pouco, eu descambei mais para falar da superação, acabei falando um pouco do talento. Eu acho, para você e para a Tatiana, que a gente precisa reequilibrar e colocar o talento também em jogo. Mas comecei a responder a Tatiana dizendo, mas a dor é solidária, o sucesso é solitário. A um belo momento eu tive que fazer uma ação X num grande time de futebol, campeão mundial de futebol, por razões que eu não vou entrar em detalhes, mas na primeira reunião que eu tive com aquelas pessoas que eram campeões mundiais, eles diziam assim, a gente está com medo disso, está com medo daquilo, não sei se a gente está à altura. Eles são campeões mundiais. Não é saber se são tão à altura. Eles são campeões mundiais. Eles já estiveram à altura. Mas eu lembrei a eles que termos como sucesso, como êxito e como destaque, que são todos termos da excelência, todos falam do lugar sozinho. Sucesso quer dizer cair, suceder, destaque quer dizer largar a estaca, e êxito, como um deles virou bem e falou assim, isso eu sei, né? Está escrito na porta, a gente já sabe. Esse é a gente está saindo pela porta. É muito difícil a pessoa poder suportar um momento de felicidade, suportar o seu talento. É dificílimo. Imediatamente a gente quer pôr um determinante externo. E a psicanálise não é determinista, do meu ponto de vista. Quer dizer, a famosa cena dos 4 anos de idade que determina o resto da sua vida, isso me preocupou desde que eu entrei na psicanálise. Eu falava para o Carol Sonnenrath, meu professor de psiquiatria, não é possível que a vida de uma pessoa esteja determinada porque aconteceu com ela aos 4 anos de idade. É injusto, por uma questão de injustiça. À época, quando eu via isso, eu falei assim, não é possível. Isso daqui está errado. Se psicanálise isso, é bullshit, é uma porcaria esse troço daí. É diminuir a existência humana. Lacan me ajudou a dar respostas melhores que eu não tinha. Aliás, não tinha resposta nenhuma, eu só tinha um sentimento que aquilo não queria fazer. Então, me parece, Tatiana, que é evidente que a injustiça existe. E eu não quero, ao falar que do nosso inconsciente nós somos sempre responsáveis, eu não quero com isso dizer que não existe mais justiça social, porque se você está infeliz é porque você quer estar infeliz. Seria um pouco demais, né? Eu estou falando sobre um fenômeno que se acrescenta a isso, que é um fenômeno hoje em dia muito frequente, que é uma vitimização e colocar uma determinação de má-fé, como diria então Sartre, né? Quando eu prefiro ver a responsabilidade do real, do inconsciente real, como no caso da moça que eu dei exemplo. E vou dar mais um exemplo para você, porque eu vejo que você é uma boa intérprete de quem está nos ouvindo. E você insiste em suas perguntas com toda razão. Vou dar mais um caso do genoma, que diz respeito a uma aparente falta de empatia, e eu vou dizer o que aconteceu com essa falta de empatia, e ir contra o vitimismo. Chego no genoma, a Márcia, secretária nossa lá, diz assim, doutor Forbes, o senhor tem que ver urgente uma pessoa que precisa dar um antidepressivo, vai se matar. Oi? Fala mais alto. Fala mais alto. Vai se matar. E
Ele é cocainômano, não, ele era alcoólatra, é cocainômano, está com paralisia da bacia, paralisia da escápula. Veja, ela lembra, né? Ou seja, paralisia de cinturas, o nome, cintura escapular, cintura pélvica. Não toma banho há uma semana. Agora também, fora álcool, é cocainômano. A família abandonou e a mulher se mandou. E ele mora sozinho num prédio no centro da cidade. E dá vontade de dizer para ela, manda o próximo. Que um psicanalista ia poder fazer frente a essa desgraça? Você tem todo o Brasil reunido nisso. Então, o Brasil está aí. O álcool, a droga, o abandono, a falta de cuidado, o estar sozinho, não ter... Está tudo aí. Mas esse está tudo aí é complicado. Então, ele entrou. Eu não tive coragem, Tatiana, de dizer para essa pessoa como é que vai. Não dava, nem como linguagem enfática. Só para agradar a letra que eu estou falando, linguagem enfática. Só para... né? Então... As funções da linguagem. Exatamente. Linguagem enfática é linguagem de testagem de canal. Alô, alô, isso é linguagem enfática. Eu não tive coragem. Eu falei, e aí? E me aproximei. Eu estava numa cadeira de rodinhas. Me aproximei dele. Tinha um cheiro típico de uma pessoa. Eu não sei se você já viu uma pessoa que não toma banho uma semana, mas médico vê. Aí eu me aproximei. Ele diz assim, doutor, o senhor sabe o que é acordar toda manhã, num pequeno apartamento na Praça da Sé, pegar a minha bengala ao lado da cama e não saber se seria ainda capaz de dar os passos necessários da minha cama até o banheiro? O senhor sabe o que é isso? Parou assim, meio teatral. Eu me aproximei mais ainda e falei, eu não tenho a menor ideia. Por um segundo, Tatiana, eu achei que eu ia levar uma bengala na cabeça. Eu cheguei a pensar mesmo, não estou brincando. Eu falei, mas minha cadeira tem rodinha, se ele mexer aí, eu vou para trás. Porque eu estava rompendo com todos os pactos. Essa pessoa entrou numa fila de NPS, sei lá onde, o hospital público, sei lá o quê. Um dia chegou no Genoma, e aí estava sendo entrevistado pelo diretor da Clínica de Psicanálise do Genoma e pela diretora-geral da Clínica do Genoma. A Maiana estava do lado. Então, chegou no local onde agora você é entendido, agora vai chegar a solução. Sessão curta também, isso, estou falando. Agora vai chegar a solução. E, nesse momento, quando eu disse, eu não tenho a menor ideia, eu vi tudo isso se estatelar no chão. A esperança foi por água abaixo. Ele tinha chegado ao cume do atendimento, que eram aquelas duas pessoas. Aquilo foi por água abaixo. Ele se recompôs e disse, mas é verdade, o senhor não pode ter a menor ideia. Falei, mas o senhor pode... Me lembrei de Tom Jobim. Falei, mas o senhor pode me contar. Falei, e ele falou, vou te contar. 3 meses depois, essa pessoa tinha largado o álcool, tinha largado a cocaína, tinha mudado de cidade, foi morar em Osasco, tinha arrumado emprego, tinha voltado com a mulher e voltou a ser provedor familiar. 3 meses. E eu acredito que ele conseguiu fazer isso porque alguém não disse para ele, realmente, você está ferrado, hein, cara? Porra, conta comigo, ó, tamo junto, até aqui, tamo junto, vai ser legal, porra, vou te dar agora o remédio que não te deram, porque aqui é a grande clínica, agora você vai ter. Tá? Quer dizer, queria relativizar essas coisas. Temos tempo para perguntas? Me sinalizem aí se sim. Ou se encerramos, ou se coloco mais uma pimenta aqui na roda e a gente vai até a meia-noite. Temos 10 minutos para perguntas da plateia. Não fiquem tímidos, não precisa pegar o microfone se não quiser, basta falar em voz alta, que eu acho que a gente consegue ouvir daqui.
Ou a Beth pode fazer também essa... Eu posso levar a Beth também? Você Posso vai levar? levantar? Não, eu sou só assistente. Ah, então vai. Alguém? Quem? Por favor. Quem? Sério, gente? A Beth vai escolher alguém para dançar aqui na Se não frente. tiver ninguém, eu vou falar. Não, Beth, não faz isso comigo. Não, hoje não. Não, senão então... alguém que tem uma O quê? ela tem duas. Ela tem duas perguntas. Vai, Beth. É a Tereza. Boa noite. O que você queria perguntar? Eu queria... Não, você... eu olhei para você e vi que você tinha alguma indagação, já que você é autora do último livro do Jorge Forbes. Não, ele é autor. Eu só fiz as escolhas. Olha, tá vendo? Por isso que é bom conversar com uma psicanalista. Fez a escolha. Escolha certa. Escolhas certas, eu acho. Obrigada, Beth. Bom, o Jorge começa falando nesse livro, quer dizer, a gente colocou as falas do Jorge primeiro sobre o amor, né? E, aliás, é o capítulo que tem mais aforismos, é o primeiro capítulo sobre o amor. Só que logo que as pessoas começam a ler, encontram frases como amor é um desencontro a dois. E por aí vai. Jorge, o pessoal pode achar, então, que a psicanálise é avesso ao amor? Não é uma harmonia, né? Boa essa pergunta. Não, eu acho que pode achar exatamente o contrário, mostrando essa impossibilidade, como dizia Lacan, da relação sexual, é um incentivo a que nós treinemos todos os dias. Alguém mais? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Então, Tatiana, acho que é com você mesmo. Então vai. Não, por favor. Como aqui foi mencionado o Sartre, e eu também tenho lido o Forbes e encontrado nele um sartreanismo. Não, mas é total. Mas foi mencionado o Sartre, eu queria mencionar a Beauvoir. Eu queria mencionar a Beauvoir pelo seguinte. Deixa eu começar aqui do começo, mas é rápido. Nós ouvimos cada vez mais hoje, vindas das militâncias contrassexuais, vinda, no singular, esta frase do sujeito que mudou ou vai mudar de gênero sobre o gênero em que ele quer estar. A frase diz, e ela é insistente. Eu tenho um artigo sobre isso para a revista Percurso, lá do pessoal do Sete Sapiência. A frase é, eu nasci assim. O cara que vai mudar de gênero, ou está mudando de gênero, ou mudou de gênero, eu nasci assim, no gênero em que eu me transformei. A Beauvoir pensava exatamente o contrário. Não nascemos assim. Ela o diz das mulheres, mas ela está dizendo de todo mundo. Aliás, no final do Segundo Sexo, ela humaniza completamente homens e mulheres na mesma, não é? Responsabilidade, na arbitrariedade em que estamos. A Beauvoir pensava exatamente o contrário. Não nascemos assim, o gênero é uma construção cultural, é do nascimento para frente que você se realiza. Aliás, para o Sartre, em larga medida, escrevendo. Né? A existência se dá escrevendo. O Sartre é um tremendo crítico literário. Ele foi atrás de quem existiu por escrever. Né? 3.000 páginas sobre o Flaubert. O Sartre. 3.000, O Idiota da Família. Um tremendo livro sobre o Jean Genet. Eu tenho livro, mas para mim, então, minha letra é menor. São, né? são 3 volumes. Então, só se eu li sobre... Não, eu sei porque eu meço com o Romance do Proust, que são 4.000 páginas. Bom, o gênero é uma construção cultural. A minha pergunta para você é a verdade que o gênero também, para a psicanálise, é uma construção cultural, né? Nós nascemos neste ou naquele corpo, lá diz o Freud, anatomia é destino, mas, desde então, somos, no inconsciente, todos bissexuais. Todos? Bissexuais. Sim. Ou contrassexuais. Enfim, a psicanálise é totalmente contrassexual. E o gênero é uma construção.
Então, por mais que a gente queira, e eu volto a dizer, eu admiro em você não se sentir obrigado a detestar o presente e a história catastrófica, mas por mais que a gente queira aceitar o presente, eu fico com a seguinte pergunta: essa coisa em Terra 2, eu nasci assim, não é uma tremenda falta de responsabilidade? Em relação ao gênero que você vai construir. O que você falou? Ela é maravilhosa. Obrigada. Deu para entender? Deu. Perfeito. Faço minhas suas palavras. Totalmente. Ela está me jogando numa arena de leões, né? Eu só vou explicitar o que a Leda acha. Ela cita Simone de Beauvoir para lembrar que... Qual é a frase? A mulher como um homem qualquer. É uma frase provoca. Eu sou uma mulher... Uma mulher é um homem qualquer outro. Essa frase é maravilhosa, né? Não é? Uma mulher é um homem como qualquer outro. Relativamente à construção, tem essa outra: não se nasce mulher, se devém. Em boa tradução, vernável. Bom, é evidentemente que o pensamento que a gente está discutindo aqui hoje não é politicamente correto, não é naturalista, como tentar dizer, né, isto é natural. Não é natural. E eu acho muito interessante, Leda, realmente concordo com tudo que você falou, só queria colocar uma provocação mais para você nesse aspecto. Eu tenho visto muitas discussões das pessoas agora no sei lá, cluster tal, grupo tal, tem grupo de tudo e mais um pouco, né? Como dizendo assim, agora nós chegamos à verdade, como se fosse passível ao homem não ser preconceituoso. A palavra preconceito, ela foi endemoniada. Quando a nossa base é o preconceito, porque a gente não tem a naturalidade, então necessariamente a gente pensa a partir de um ponto, onde depois a gente vai rever aquele mesmo ponto. O que me parece triste hoje em dia é essa polarização e esse expurgo de quem não divide um preconceito com você. Não um conceito, nós somos todos necessariamente preconceituosos. Eu gosto mais do qual é o cara, o economista, que não é o Keynes, é o outro? Schumpeter. Quem falou Schumpeter? Obrigado, Elza. Schumpeter, que diz sobre a destruição criativa ou criação destrutiva. Você cria um novo laço, você destrói o anterior. Mas não é que você esteja uma nova verdade. Agora, querer rasgar Monteiro Lobato, querer pôr abaixo estátuas, apagar o nosso passado, apagar as coisas que nossos pais, nossos avós, nossos antepassados fizeram, me parece um equívoco monumental e de uma ignorância lapidar. Em relação ao que o senhor falou da estátua do Borba Gato, eu acho o seguinte: tem o Chico Mendes, ele tem a teoria do empate, que você deve conhecer. O que é a teoria do empate? Era ele com os seringueiros. Nós perdemos um homem, vocês perdem outro homem. Ele tentava equilibrar as forças, vamos chamar assim. No caso do Borba Gato, quando ocorreu esse incidente, eu entendo a questão do movimento negro. Eu sou branca, loira, de olho azul, né? Eu entendo. E eu pensei na hora, eu falei, eu entendo a raiva deles e justifico, talvez eu destruiria também. Mas na hora, como eu sou mais politizada, e eu acho que política, e eu acho que o debate tira um pouco... É um debate bastante despolitizado. Como eu sou muito pela área da política, eu pensei, por que não a área do empate?
deixa a estátua do Borba Gato, como exemplo do que foram os dominadores, os bandeirantes, né, que praticamente eram genocidas, mas vamos construir a nossa estátua. O grande problema é que os movimentos não conseguem dar essa resposta política. Nesse momento, eu entendo a destruição deles. Claro, eu tentei, na abordagem, num grupo, dizer isso. Bom, tudo bem, deixa a estátua do Borba Gato. Ele é o exemplo do holocausto que foi a invasão deles pelo interior de São Paulo. Mas vamos construir a nossa. Qual é a nossa estátua? Esse é o grande problema. Os movimentos não conseguem criar ainda, porque isso ainda está começando no Brasil. Nós estamos entrando num outro patamar político, né? Essas coisas de festas, esse boom que o pessoal falou do teatro, não é à toa. Esse boom das festas juninas pelo Brasil inteiro, nunca teve tanta festa. Foi por causa da pandemia. Gente, pandemia vai até a página 2. Existe uma coisa que está na sociedade que se chama, depois de 6 anos de desgoverno. Não vamos entrar no âmbito político e ideológico, porque eu não sou psicanalista, só sou jornalista. Mas esse boom que está tendo na sociedade, essa efervescência, é uma coisa fantástica. No Morro do Alemão, no Rio, 40 mil pessoas fizeram festa junina. Gente, sabe o que é 40 mil pessoas no Morro do Alemão? Só quem não conhece Morro do Alemão. Pena que não mostraram aqui na Heliópolis. Existe um movimento subterrâneo, político, sendo feito no Brasil, e eu não vi ninguém falando isso. Tudo bem, não precisa ser igual a mim, que o tempo inteiro faça abordagem política. Eu fiquei pensando, gente, psicanalista não fala isso, não vê isso. O tempo... E o único momento que veio o real foi quando o senhor deu 2 exemplos. Eu não conheço o seu trabalho, conheço o senhor hoje. Não é minha área, e eu vim para conhecer. Porque eu fui atrás das informações, eram as mais díspares a respeito de você. Eu falei, é contraditório, eu quero ver quem é. Quais foram os momentos mais interessantes? Quando o senhor foi da condição humana, que foi do traste, né? Foi do traste, e foi agora esse último do cara chegado na cocaína, que é o Brasil. É isso. Provavelmente o menino que está filmando foi a parte que mais interessou a ele, porque é o Brasil real. Claro, eu não vou entrar, eu não sou psicanalista, então eu entendo que merece esse debate, faz parte, acho que tem que ser por aí. Mas quando eu sinto que fica na coisa muito do umbigo, eu me incomodo muito. Eu falei, gente, jura que eles vão continuar? Sabe? Entendo, faz parte. Eu falei, por que não marca uma sessão reservada com ele e discute professor-aluno? No âmbito geral, claro, como eu não sou, a minha cabeça é mais ampla, é de jornalista. O tempo inteiro você amplia a pauta. Eu não tenho como ter uma coisa mais fechada. Então, eu acho o seguinte, só a título de sugestão, não sei se terão outros debates, amplia a pauta, traz exemplos humanos, porque eu não conheço o trabalho, não li o livro e provavelmente não lerei, porque eu tenho muita dificuldade com esses textos fechados. Eu quero copidescar o texto o tempo inteiro. Amplia a pauta, dá exemplos humanos, porque é esse exemplo humano que eu vou levar para os grupos que eu pertenço, e dizendo, olha, teve uma abordagem lá que eu achei interessante. Ele viu a gorda, mas não viu a gorda no seu processo. Ele viu a gorda na escuta. A hora que ele esteve reservada com a gorda, ele ouviu uma pessoa, na condição humana. Foi a parte mais... Eu, pelo menos, estou achando a parte mais interessante até agora. Os 2 exemplos da base da pirâmide social. O senhor deu o exemplo do cocaína. Gente, e o resto da sociedade? Quer dizer, rico não tem problema, classe média não tem problema, político não tem problema, o empresário nesse país não tem problema, quilombola não tem, índio não tem. Então, eu como não entendo a área, não vou entender, não é numa palestra assim, de 1 hora e meia. Então, eu só peço assim, para um público externo, sem base nessa área de vocês, não vou... Ampliem a pauta, deem exemplos, falem, porque é o que chega para a pessoa como eu. O resto da plateia, provavelmente, seguramente, a plateia de vocês. Mas, se vocês querem ampliar e querem chegar na base da pirâmide social brasileira, amplie a pauta. Amplie a pauta. É isso.
Quer falar? Alguém? Não? Então tá bom. Eu fico contente que 2 exemplos tenham ficado marcados. Já acho um lucro imenso para uma noite de discussão dessa. Que bom. E a pauta varia mesmo. Pelo que eu soube desse lugar aqui, que é o Tucarena, traz uma discussão por mês. Então, é uma coisa viva e necessariamente a Raquel não está aí? Tá. Oi? Acabou de ouvir isso, mas eu acredito que isso já está sendo feito aqui no Tucarena. Cada mês se discute um aspecto. Então, a pauta não é ampliada numa reunião só, mas o conjunto das reuniões traz uma ampla discussão. E obrigado pela sua opinião. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que veio até aqui hoje, Tucarena, nessa noite. Ainda não é invernal, né? Só amanhã que chega o inverno, mas já daria para ser, né? Essa noite fria, de segunda-feira. Quero agradecer os nossos convidados de hoje. Liege Lise, psicanalista, integrante do Instituto da Psicanálise Lacaniana, muito obrigada. Thalita Carvalho, professora de Filosofia e História Cultural e membro do IPLA, também, muito obrigada. Leda Tenório da Mota, professora universitária da PUC de São Paulo, crítica literária, tradutora, especialista em Proust. Beth Coelho, atriz e diretora teatral. Eduardo Tolentino, diretor teatral, fundador do Grupo Tapa, muito obrigada. E Jorge Forbes, muito obrigada por essa noite, por essa conversa conosco hoje. Boa noite, gente.